Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para a primeira live do ano de 2024. E este ano realmente começou com tudo. Então, estamos de fato iniciando uma guinada para grandes transformações. Há pouco, o Daniel Sherran, que é advogado, ativista de OVNIs, ele é advogado na atualidade do Luiz Elizondo, já também trabalhou com o Dr. Steve Greer, e agora ele veio com uma informação bombástica que tem o potencial de alavancar a divulgação catastrófica, por assim dizer. Ele falou a respeito de um vídeo de uma suposta entrevista com um alienígena totalmente inédito que será exibido muito em breve. Ele fala que este fato é simplesmente inegável, que vai abalar a comunidade científica, a comunidade militar, todos os paradigmas da sociedade. Então vamos aguardar, eu vou trazer essa informação quentíssima para vocês. Vamos também abordar a respeito de informações de geopolítica, muitas informações de geopolítica importantíssimas com relação à lista, a famosa lista, tão aguardada lista do Jeffrey Epstein, que vai ser divulgada, aliás, nessa segunda-feira. O predador, ele era um predador, cometeu várias atrocidades, acabou desencarnando na cadeia num suposto suicídio, mas a gente sabe que há controvérsias. E nesta lista, aliás, tem muitos motivos, aliás, muitas pessoas teriam motivos para tentar desencarnar o Epstein na cadeia, porque, queira ou não, ele era um arquivo vivo. E essa lista foi divulgada nessa madrugada de segunda-feira, com alguns nomes que estão sendo decifrados, identificados, alguns já são conhecidos, O Chuck Schumer, presidente dos democratas, para estar na lista, O Bill Clinton também consta nessa lista, o tio Bill também já foi identificado. Então várias pessoas. Isso tem o potencial, meus amigos, de se tornar um verdadeiro dominó, uma verdadeira avalanche que pode, de fato, comprometer todos os líderes escuros do mundo, e essa rede de escravidão, essa rede do terror que rondava a humanidade pode ser definitivamente exposta. Então isso tem um grande potencial, só que também existe algumas considerações que nós devemos fazer com relação a isso, apesar de ter um potencial enorme de expor os escuros, criminalizados, inclusive, eles podem ficar em maus lençóis, mediante a essas denúncias, informações, é que talvez, como eles sabiam que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, era uma questão de tempo, talvez os grandões, os peixões, conseguiram se proteger limpando as evidências, se desfazendo de todas as evidências e entregando a cabeça de peixes menores. É uma possibilidade. Só que, no entanto, os peixes menores podem levar aos peixões também. Então, queira ou não, eles estão encurralados. Então a coisa de fato está afunilando e apertando para o lado dos escuros. E hoje também eu vou tentar... bom salientar, meus amigos, que muito em breve eu vou trazer para vocês a última atualização do David Adair. Fantástico a história do David Adair. David Adair, de fato, é um gênio do nível do Einstein, do Tesla. Ele desenvolveu vários sistemas de propulsão de jatos dos Estados Unidos, sem falar que ele desenvolveu também o micro-ondas. Eu nem sabia disso. Ele foi um dos desenvolvedores do micro-ondas, de várias tecnologias incríveis, de cristais também. Ele cultivou cristais no espaço. Então, a história do David Adair é muito fascinante. E ele fala que, de fato, a família da Ptolemy já está batendo as portas. Muito em breve vai vir aqui e vai ser um gatilho, mais um gatilho da revelação catastrófica. Catastrófica para os escuros, porque simplesmente eles não poderão controlar a narrativa. Então, grandes emoções nos aguardam para este ano de 2000, nos reservam para esse ano de 2024. Eu quero abordar a respeito do DNA fantasma, o DNA fantasma que já foi comprovado cientificamente, e vou tentar fazer um paralelo dessas informações com a questão dos extraterrestres que atuam no mundo espiritual. Então, Tucker Carlson, há pouco tempo, é bem recente, ele fez uma afirmação bastante bombástica, onde ele falou que os seres extraterrestres, na verdade, são oriundos da Terra mesmo, de outras dimensões, de mundos paralelos, e que atuam no mundo espiritual. De fato, meus amigos, vamos pensar aqui, vamos raciocinar comigo. O ser humano consegue atuar no mundo espiritual? Claro que sim, através de projeção astral, desdobramento da consciência, você pode,
você pode sim atuar, você pode se relacionar, interagir com seres do mundo espiritual. Isto já é sabido. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que os extraterrestres não têm essa capacidade de interagir com o mundo espiritual? É óbvio que sim. Aliás, muitos OVNIs conseguem, OVNIs inteiros, conseguem interagir, atuar tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, quando os extraterrestres vieram para cá, para o nosso mundo físico, eles atuaram a sua agenda, eles implementaram a sua agenda, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, você achar que eles atuaram, os Anunnakis vieram aqui, os reptilianos, os pleiadianos, tanto faz ser da facção positiva ou da facção negativa, porque a gente sabe que existem extraterrestres positivos e negativos, assim como os humanos, eles atuaram tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, eles implementaram a sua agenda, os seus objetivos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Isso é um fato. É muito ingênuo você imaginar que eles atuaram única e exclusivamente no mundo físico e se esqueceram do mundo espiritual. Se o ser humano, que é um ser limitado, consegue atuar no mundo espiritual, imagine esses seres. E isso nós iremos demonstrar hoje, também nessa live de terça-feira, hoje dia 2/1/2024. Deixa eu ver aqui muito bem. O chefe da Polícia Externa da União Europeia, o Borrell, a gente já falou dele em outras ocasiões, já foi citado inúmeras vezes aqui no canal, recebe o prêmio Borat de diplomacia por gafes constantes. Aliás, ele é especialista, ele é expert em gafes. É uma pior que a outra. O Joseph Borrell, chefe da política externa da União Europeia, recebeu uma condecoração questionável. Quando o jornal político da União Europeia lhe concedeu o prêmio Borat de diplomacia, fecha aspas. O jornal concedeu essa distinção ao diplomata europeu por uma série de gafes que fizeram manchete desde sua ascensão ao cargo em 2019. Em 2022, ele chegou no ápice de todas as suas sandices. Ele anunciou que Bruxelas enviaria caças para Osântia, uma decisão que só seria tomada vários meses mais tarde. E foi ridicularizado em agosto deste ano, depois de parabenizar o Equador por realizar eleições pacíficas. Quer dizer, é risível. A gente sabe o que aconteceu no Equador. Foi um reboliço e tanto. Pouco depois do chocante desencarne de um dos candidatos, quer dizer, uma situação bastante delicada, não, ele parabenizou por eleições pacíficas, ordeiras. Quer dizer, um absurdo, né? Risível o caso do Borrell. O comentário mais controverso do Borrell veio em 2022, durante um discurso em que ele se referiu à Europa como um jardim. Não, essa é demais. Então a Europa é um jardim que deve permanecer distinto da selva. E os demais países do mundo que não fazem parte da União Europeia são a selva. É uma situação bastante pejorativa, né? Ficou muito mal, pegou muito mal isso daí, hein, Borrell? Do mundo não europeu. As declarações foram amplamente criticadas como sendo racialmente depreciativas. E Borrell mais tarde pediu desculpas, depois de todas essas presepadas, sucessão de presepadas consecutivas. Muito bem. Crescente popularidade do Ian ameaça minar sanções ocidentais, diz mídia. A parcela do Ian em pagamentos internacionais no SWIFT aumentou de 2% para 3,6% em janeiro e em outubro de 2023, reduzindo a capacidade das sanções ocidentais atingirem a economia chinesa, informou o The Wall Street Journal. Atualmente, o Dragão está recebendo em Ian mais de 25% das receitas do seu comércio externo. Além do mais, a parcela da moeda nos pagamentos fora do SWIFT ainda maior. Um dos exemplos disso é o rápido crescimento do comércio bilateral entre China e o urso, que no momento paga em yuans, cerca de 2/3 de sua importação do Dragão. Então isso já é uma tendência mundial, todos os países do mundo se desvencilhando do dólar, e isso acaba com as reservas do dólar, sem falar também dos títulos do Tesouro norte-americano, que estão sendo desfeitos tanto pela China, assim como pela Rússia e demais países do mundo, que acelera ainda mais o processo de desdolarização. E óbvio que isto é a base, que acompanha o canal, o alicerce do domínio, do controle, do poder dos escuros, que fica totalmente abalado. Aqui, Russia Today. Elites ocidentais provocam crises em todo o mundo, diz Lavrov. De fato. O Ocidente, meus amigos, coloca a legenda aqui, tá? Na verdade, quando ele fala Ocidente, ele está se referindo aos globalistas. Esta é semear o caos em todo o mundo, alimentando conflitos para satisfazer as suas próprias necessidades à custa dos outros, afirma o ministro dos negócios estrangeiros russo, o Sergei Lavrov. Abre aspas, o mundo continua em um estado turbulento e uma das razões para isso é a classe dominante do Ocidente que está a provocar crises em milhares de quilômetros de distância, em suas próprias fronteiras, a fim de alcançar os seus próprios objetivos. Isso é fato. Os globalistas, eles semeiam várias crises diferentes para alcançar os seus objetivos. É exatamente isso. Eles gostam, eles são semeadores do caos. Aliás, a base do poder deles advém do caos que eles semeiam.
à custa de outras nações, disse Lavrov numa entrevista publicada pela TASS. É bom salientar aqui, meus amigos, precisamente, especificamente falando, aos Estados Unidos e Europa, que queira ou não, hoje, infelizmente, são instrumentos da cabal. E aí que todas as questões serão resolvidas com base no equilíbrio de interesses. 98% da ajuda dos Estados Unidos aos Usântia não pode ser rastreado. 98% do dinheiro do contribuinte europeu, do contribuinte americano, que vai para a Usântia, simplesmente 98%, meus amigos. É um número exorbitante, não pode ser rastreado. Aí vem a grande pergunta. Pergunta que não quer calar. Para onde que vai esse dinheiro? Muito provavelmente ele é surrupiado, né? A gente sabe que, por exemplo, que a sogra do Zé comprou uma mansão, aí foi denunciado, aí o denunciante, o jornalista, um dos jornalistas foi perseguido, simplesmente ele acabou desencarnando, coisas desse tipo. De acordo com a análise da Russia Today, de um relatório recentemente desclassificado do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, conseguiu rastrear menos de 2% de todo o dinheiro entregue. 1,5 milhões de dólares, de toda a ajuda que o Congresso aprovou para o Usântia, 75,4 milhões de dólares. Apenas 1,5 milhões de 75,4 puderam ser rastreados. No próprio documento, a desconectante falta de transparência é atribuído à corrupção desenfreada nos setores públicos e privados da Usântia. Aliás, o Sergei Lavrov falou isso, né, que a Usântia é o país mais corrupto do mundo. E aqui está comprovado, aqui está a prova, aqui está a evidência. E contra fatos não há argumentos. Privada da Usântia é a natureza ativa das operações militares. Então, de fato, a Usântia é um poço sem fundo devido muito à corrupção. Floyd Lukianov, 2024, poderá ser o ano em que as elites liberais do Ocidente perderão o controle da ordem mundial. Isso aqui é ótimo de se ouvir, né? Isso é sensacional. Então, segundo esse especialista aqui, o Floydor Lukianov não será sacramentada. Pelo contrário, dará lugar a uma outra ordem. A ordem da nova, da Aliança da Terra. O ano de 2022 foi um ponto de virada, porque pela primeira vez a minoria dominante foi diretamente desafiada. Então os elitistas foram desafiados, eles nunca foram desafiados antes, eles nunca foram afrontados. E no ano de 2022 isso aconteceu ostensivamente, para nossa alegria. Não pela maioria, claro, porque o urso tem estado numa espécie de posição de que nem aqui, nem ali, mas um precedente foi estabelecido. Isso é bem interessante, meus amigos, porque vai ter eleições. Esse ano, 2024, será o ano das eleições globais. Terá eleição nos Estados Unidos, terá eleição na Índia, terá eleição na Europa. Parece que 40% dos países do mundo vão ter eleições em 40% do mundo. Então isso pode realmente mudar a ordem mundial. Tem um potencial muito grande. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E por que o urso tem essa posição? O Putin, ele é o único presidente do mundo que ele tem apoio do partido de centro-direita. Isso não é acreditável. Isso é único, isso é singular, só na Rússia mesmo. Então o Putin ele tem o apoio do partido, o principal partido de centro-direita, ou seja, um principal partido de direita, e do principal partido de centro-esquerda. É incrível, meus amigos, o Putin ele conseguiu unir esquerda e direita dentro dele mesmo, em torno dele mesmo. Isto é surreal. Mas o precedente foi estabelecido, exatamente isso que vocês estão ouvindo. O Putin ele tem apoio de tanto da ala direitista, assim como da ala esquerdista. Ele conseguiu unificar o urso. E ele conseguiu unificar o urso em torno, da sua ideia, que é destruir o globalismo. Mas o precedente foi estabelecido. Esse ano foi um momento de a habituação do fato de as antigas restrições, as próprias regras, ou seja, agendas, entenda isso. As regras dos elitistas, na verdade, são o quê? Agendas que todos têm que cumprir, regras que todos devem cumprir. E por que todo mundo tem que cumprir essas regras? Para que todos os países sejam submissos a uma agenda supranacional. Um poder que, eventualmente, poderia determinar as regras no mundo inteiro. Estão compreendendo? Ou seja, o fim da soberania nacional. Por isso que o BRICS tem como o seu pilar a soberania nacional, o mundo multipolar. Cada um cuida do seu próprio nariz. Em que se baseia a ordem, estarem a desaparecer, ao espaço de possibilidade de se alargar para todos. 2024 será o ano das grandes decisões, das grandes mudanças. Literalmente, a maioria do mundo votará. Basta somar as populações da Índia, dos Estados Unidos, do Paquistão, Bangladesh, na África do Sul, da Indonésia, da Rússia, do Egito e da União Europeia. Haverá uma votação para o seu parlamento europeu. Tudo isso nesse ano de 2024. Então, a maioria
Olha só, meus amigos, um mundo de 8 bilhões de pessoas, mais da metade do mundo irá para as urnas nesse ano de 2024. Nos principais países do Ocidente, está a ser travada uma séria batalha entre os populistas e os establishment, aqueles que protegem o establishment. Sendo a arena principal, claro, a própria América. Isso aqui é bem interessante, esse articulista, muito inteligente, russo, ele fala o seguinte, meus amigos, que no Ocidente, isso é verdade, mesmo no Brasil, o termo populista é quase que um palavrão. Você fala assim, esse político é populista. É quase um palavrão. Então é tido isso como algo pejorativo, totalmente pejorativo. Mas o que significa ser populista? Ser populista é atender à vontade do povo. Por isso que eles acusam o Loirão. O Loirão é populista. Se ele é populista, ele está querendo simplesmente atender à vontade do povo. Esse não é o princípio da democracia? A vontade do povo tem que prevalecer, então está correto. Agora, na verdade, aqueles que são democratas, na concepção desses loucos, é aqueles que defendem o estamento burocrático, o establishment. Então, quando você defende o establishment, é porque você é um verdadeiro, é um autêntico democrata. Ou seja, valores totalmente invertidos. Sendo a arena principal, claro, a própria América. Por quê? O principal palco é a América. Porque simplesmente, se a América sair do jugo dos financistas, game over. Quer dizer, será um verdadeiro efeito em cadeia. Simplesmente a União Europeia não vai poder sustentar, vai ter que se render totalmente, incondicionalmente, e nós iremos, enfim, retomar o mundo inteiro. Muito bem. Esse aqui eu já falei, acho que foi na última atualização, eu já tinha citado isso aqui. Isso aqui é bem interessante. O governo do URSS convoca a reunião no Conselho de Segurança da ONU acerca dos bombardeios usantianos em Belgorod. A reunião foi solicitada para 17 horas no horário de Brasília. Interessante, meus amigos, que a ONU, ela simplesmente ficou do lado. Ela se definiu que a alegação do URSS era, de fato, autêntica, ou seja, foi levado a sério. Então, os russos venceram nesse caso aqui. Foi condenado. Então, a própria ONU condenou esse ataque da Usantia a Belgorod. A Rússia está atingindo a participação do representante tcheco na reunião para explicar em relação ao fornecimento de brinquedinhos a Kiev, informou o representante permanente adjunto da Federação do URSS da ONU, Dmitry Poyansky. O Reino Unido e Estados Unidos estão por trás do ataque do terror em Belgorod. Denuncia que é o URSS. Por trás do ataque do terror na cidade russa de Belgorod, porque foram atingidos civis unicamente, não tinham alvos militares, Reino Unido, que em coordenação com os Estados Unidos, incita o regime de Kiev a ações do terror, disse a Sputnik, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores, a Maria Zarakova. Ataques contra civis são inaceitáveis e devem ser condenados, diz ONU sobre a investida de Kiev. Mais cedo, Kiev realizou um ataque brutal contra estruturas residenciais civis, deixando vários desencarnados e feridos no URSS. A ONU, organização que vocês conhecem muito bem, se posicionou dizendo que os ataques contra civis são inaceitáveis e devem ser condenados. 14 pessoas desencarnaram, 108 ficaram feridas em resultado do bombardeio no centro da cidade do URSS, em Belgorod, pelo exército usantiano, disseram os serviços de emergência. Segundo a informação atualizada, 12 adultos e 2 pequeninos foram desencarnados em Belgorod. 108 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 pequeninos. Comunicou o Ministério para Situações de Emergência do URSS no seu canal do Telegram. Esse aqui é bem interessante, meus amigos. A luta pelo poder global continua. O futuro da política internacional em 2024. Então, essa batalha, as pessoas não entenderam que tudo isto que estamos vivenciando, meus amigos, é uma batalha econômica, uma verdadeira queda de braço. E quem vencer, leva tudo. Luta pelo poder global continua, ou seja, a luta entre a aliança e aqueles que querem conduzir o mundo à agenda de um futuro distópico, que é a Agenda 2030. 2024 marcará a continuação da luta pelo poder global. De um lado, o Ocidente manterá esforços para fortalecer instituições como a OTAN e o papel do G7 no planejamento econômico internacional. Enquanto iniciativas políticas como o BRICS e o G20 prometem brigar por maior representatividade para as potências emergentes dentro do sistema. Começamos então pelo Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos. A expectativa é que a OTAN em 2024 aumente sua corporação com países do Indo-Pacífico, impulsionando a dinâmica da globalização, da Aliança do Atlântico, em oposição ao URSS e à China, no continente asiático. Diante desse quadro, Washington deverá aprender esforços para cooptar também a Índia no âmbito
do diálogo quadrilateral de segurança, no sentido de se opor à crescente influência do dragão no plano regional. O próprio Benjamin Fonfort, que nós vamos trazer para vocês, meus amigos, a bola da vez agora vai ser a questão da China com Taiwan. Então, a investida da Ausantia praticamente já está encerrado, já é um caso consumado, perderam. A questão também da Terra Prometida já está em vias de acabar, e agora eles vão apelar para a questão de tentar conter o dragão. Porque nessa batalha econômica, o dragão é determinante. Eles tentaram cooptar o dragão, né, tentar convencê-lo, seduzir, não tiveram resultado, tentaram cooptar, não conseguiram, e agora eles vão tentar uma última investida desesperada. Muito bem. Estados que tentam impedir a reeleição do Loirão são alertados sobre possíveis consequências. O representante dos republicanos Thomas Massie emitiu um aviso aos estados que tentam impedir a participação do ex-presidente Loirão na eleição presidencial de 2024, escreve o jornal The Hill. Massie lembrou que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem a palavra final sobre se os grandes eleitores desses estados serão certificados em 6 de janeiro de 2025. Abre aspas, Miami, Colorado e outros estados. A gente sabe que Miami e Colorado tiveram esse posicionamento desastroso, onde o Loirão foi impedido de participar das primárias. Isso nunca aconteceu antes. Como eu havia dito para vocês, em outras atualizações, a última vez que isso aconteceu foi em 1860, no tempo do Abraham Lincoln, que resultou na Guerra da Sucessão, né, que foi realmente algo terrível. E outros estados que podem tentar negar burocraticamente o acesso a eleições a qualquer candidato republicano. Deve-se lembrar de que a Câmara dos Representantes é o árbitro final sobre a certificação dos grandes eleitores desse estado, enfatizou Massie. Meus amigos, é o seguinte, o Partido Republicano está dizendo o seguinte, olha, se vocês vetarem o Loirão nos estados democratas, nós vamos fazer o mesmo com o Biden. Ele também vai ser vetado. Quer dizer, vai ser uma guerra, uma verdadeira queda de braços, ninguém ganha com isso, então é melhor vocês reconsiderarem, é melhor vocês pararem com essa patifaria. Caso contrário, nós vamos revidar. É exatamente isso. Essa aqui é da Reuters, presta atenção nisso, meus amigos. Eleições de 2024 em todo o mundo, a democracia em jogo. Eles estão preocupados. A democracia para eles é aqueles que atendem os desejos do estamento burocrático, do establishment. Ou seja, o desejo e os anseios dos elitistas globalistas. Então eles estão com muito medo. Porque se o povo acordar, vejam, meus amigos, nós temos um mundo de 8 bilhões de pessoas, mais da metade do mundo vai para as urnas nesse ano de 2024. Isso tem o poder de mudar o quadro geopolítico mundial e o rumo das nações. E quando a gente fala do rumo das nações, isso envolve também a divulgação e o rumo socioeconômico do mundo inteiro. Então isso tem implicações seríssimas. Foi considerado o maior ano para a democracia, desde o início da democracia. Mais de 1/3 da população mundial, por exemplo, mais de 1/3, um número realmente considerável. Os principais países do mundo, os principais players do mundo irão para as urnas. Em urnas em 2024, para eleger os seus líderes. Taiwan, Rússia, Índia, Estados Unidos estão entre cerca de 50 nações que participarão no processo democrático no próximo ano. Prestem atenção. A ordem econômica e política do mundo pode mudar drasticamente, de uma forma que não terá mais volta. E vejam que a Reuters, ela é totalmente enviesada pró-globalismo. A gente conhece muito bem esse portal de notícias. E eles estão muito preocupados. Não é porque isso é um perigo muito grande, para o que eles julgam, que eles têm como democracia. Estão entendendo, meus amigos? Porque isso pode mudar totalmente o quadro e o rumo global. Democratas e especialistas políticos alertam que barrar Loirão nas urnas pode ser um tiro. O tiro pode sair pela culatra, vai ser um tiro no pé. Uma reportagem do New York Times citou, veja que o New York Times também é totalmente pró-progressismo, tem aquele viés progressista. Citou legisladores, leitores e especialistas políticos do Partido Democrata, que apesar de criticarem o ex-presidente Loirão, estão em conflito sobre as proibições de voto contra ele no Colorado e em Miami, com alguns avisos de que o tiro poderia sair pela culatra. Apesar desses receios, o legislador do Partido Democrata também teme que as recentes decisões no estado de Miami e no Colorado de impedir o senhor Loirão nas eleições presidenciais, nas primárias, possam sair pela culatra, desgastando ainda mais, prestem atenção, e quem está dizendo isso são os próprios democratas, analistas democratas, não são republicanos não, desgastando ainda mais a fé dos americanos nas eleições dos Estados Unidos, informou o New York Times. Abre aspas, em entrevista, alguns eleitores e especialistas disseram que era prematuro desqualificar o Loirão, porque ele não havia sido condenado criminalmente por nada.
nada oficial. Ele estava sendo investigado, até agora é investigado. Então ele não foi condenado. Também mencionou o relatório, acrescentando suas preocupações de que as autoridades do Estado Vermelho pudessem usar a tática para derrubar candidatos democratas, ou seja, pau que bate em Chico, né, gente? Bate em Francisco. E isso seria realmente desastroso. Então falou, isso não vai adiantar absolutamente nada. Simplesmente os republicanos não irão aceitar isso. E o Partido Democrata, o Partido Republicano, meus amigos, vamos convir aqui, é um gigante. E pode fazer isso perfeitamente, pode obstruir também os candidatos do Partido Democrata, assim como o BD. Futuras votações ou as desqualificações poderiam envenenar ainda mais as divisões políticas do país, ao mesmo tempo que dariam ao Loirão uma nova queixa contra o qual pudesse protestar e totalmente legítimo. Seria horrível. Meus amigos, isso aqui seria uma convulsão social nos Estados Unidos. Então isso, de fato, tudo indica, segundo os especialistas, que isto não vai acontecer. Então o Loirão vai disputar, sim, as eleições nos Estados Unidos em 2024. Podem ficar totalmente despreocupados. E, nas pesquisas, o Loirão vence em todos os cenários e o Robert Kennedy Jr. está crescendo. Impressionante, meus amigos. Candidato independente, ele, a priori, queria disputar pelo Partido Democrata, ele foi impedido e agora está na corrida presidencial totalmente independente e ele já está com mais de 10 pontos. Lembrando que, segundo a Helena Danã, quem vencerá essa corrida presidencial será o Robert Kennedy Jr. Vamos aguardar. Independente se for o Loirão ou o Robert Kennedy Jr., a aliança vence. Então é muito bom você ter duas alternativas. Duas alternativas é melhor do que um. Vamos convir. Muito bem. Aqui, meus amigos. Fox News. Previsão para 2024 parece um retorno sombrio para a economia estúpida. Porque realmente é isso que aconteceu, que está acontecendo nos Estados Unidos. Um cenário realmente nada propício para o BD. Vejam, meus amigos, nenhum presidente dos Estados Unidos conseguiu ser reeleito. Isso é história, isso é um fato. Numa situação econômica difícil, em crise econômica. E olha que as outras crises de outros candidatos em outras épocas eram bem menores do que essa. Então, a projeção é que o BD realmente não consiga alcançar o seu intento. E vejo que os próprios conselheiros, muitos conselheiros e pessoas próximas do BD já estão pedindo para ele jogar a toalha. O próprio Obama. Ao nos prepararmos para 2024, um ano das eleições presidenciais, que será sem dúvida decisivo na história da nossa nação, no caso dos Estados Unidos, lembre da famosa palavra de James Carville nas eleições presidenciais de 1992. É economia, estúpido. Está dizendo o seguinte, se você quer ganhar o pleito, você tem que estar bem economicamente. Porque para o americano médio comum, simplesmente ele quer pagar a hipoteca da casa dele, ele quer comer bem, ele quer trocar de carro. Se ele não consegue mais trocar de carro, se ele não consegue comer bem e não consegue pagar a hipoteca da sua casa, meu filho, a possibilidade de você ser reeleito é praticamente nula. Nos Estados Unidos é assim. O que determina a vitória e a reeleição de um candidato sempre é o fator econômico. É determinante. Sempre foi. Isso é uma regra geral. A administração do BD continua a promover a bidenomica. Bideeconomia. Vamos colocar assim. Que está em inglês, foi traduzido. A bideeconomia. Apesar da maioria dos americanos acreditar que estão economicamente em pior situação do que estavam durante a administração do Loirão, os americanos também acreditam que as suas perspectivas econômicas seriam melhores durante uma segunda administração do Loirão. Isso é pesquisar. Porque eles estão com saudades do Loirão. Essa que é a verdade. No tempo do Loirão a gente conseguia pagar a hipoteca, no tempo do Loirão a gente comia bem, no tempo do Loirão não tinha inflação, não tinha desemprego. Então a perspectiva é muito melhor para nós, porque é assim que pensa, é assim que raciocina o cidadão médio americano. Muito bem. Os comentadores, desculpem, meus amigos, os comentadores das redes financeiras estão a pintar um quadro econômico otimista para o próximo ano, tentando melhorar a imagem do BD. Não, porque esse ano agora vai, não, fiquem tranquilos, porque a economia americana vai decolar, aí vocês vão viver bem, não terá inflação, não haverá desemprego, tentando convender essa ideia para tentar agariar votos do BD, mas isso não vai colar. Eles estão certos, ou estão simplesmente repetindo os pontos de discussão do atual governo. Meus amigos, não adianta. Nos Estados Unidos não adianta você simplesmente maquiar a situação, fazer propaganda. Não, porque a economia está muito bem. Porque as pessoas sentem na prática. Isso é empiricamente falando. Elas sentem no dia a dia. E contra isso, eles não podem fazer absolutamente nada. Dados do FMI afirmam que o dólar americano está perdendo seu domínio na comunidade internacional. Sputnik Brasil. Fonte.
A participação do dólar nas reservas globais caiu abaixo de 60%. Isso nunca aconteceu antes, viu, meus amigos? E para quem acha que o dólar realmente está em decadência, isso aqui é uma prova, uma grande evidência. No terceiro trimestre de 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI, a participação do dólar americano nas reservas globais dos bancos centrais continuou diminuindo, caindo para 59,2% no terceiro trimestre de 2023. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, o declínio ocorre em meio a tendências de desdolarização que ganha impulso no mundo inteiro. Impressionante. Para quebrar o sistema fiduciário. Então, quando eu falo aqui que o sistema fiduciário está com seus dias contados e muito provavelmente essa bolha financeira irá explodir em meados desse ano, isso aqui realmente confirma as nossas alegações. As estatísticas do FMI mostram que a participação do dólar caiu em relação a cerca de 70% em 2000. O dólar continua a ser a principal moeda de reserva do mundo ainda. Com o euro ocupando o segundo lugar, com participação de 19,6%. Já a proporção do iene japonês nas reservas mundiais cresceu para 5,5%, face a 5,3% no período de 3 meses anteriores. Chancelaria do Irã diz que o BRICS já começou o processo de desdolarização. O Irã, assim como outros membros do BRICS, trabalhará para desdolarizar as transações comerciais, econômicas e financeiras no âmbito da organização, disse a Sputnik, o vice-ministro das Relações Exteriores da Pérsia, o negociador-chefe de Teherã, em Viena, Ali Bagheri Kani. Abre aspas, temos muitas missões e trabalhos conjuntos planejados com outros membros do BRICS dentro da estrutura dessa organização. Um dos trabalhos mais importantes tem sido a desvalorização das transações comerciais e econômicas e a corporação financeira, de acordo com Ali Bagheri Kani. Muito bem. E há pouco teve essa tragédia aqui, o Japão tem um forte terremoto de 7,6 e emite alerta para grande tsunami após o tremor, na costa do Japão. Então o Serviço Meteorológico Japonês afirmou que ondas de até 5 metros, coincidentemente, a gente sabia que muitos empresários, muitos políticos estavam sendo indiciados, investigados no Japão. O Japão estava tendo uma grande mudança, uma grande limpeza. E, coincidentemente, aconteceu esse episódio lamentável. Interessante isso, né? É algo digno de nota. Não pode passar batido mesmo, essa observação. Também foram emitidos no URSS, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Japão emitiu um alerta para o risco de um grande tsunami atingir a costa oeste do país após uma série de terremotos ser registrados nesta segunda-feira, dia 1º, ontem. De acordo com o Serviço Meteorológico Japonês, o tremor mais forte foi de magnitude 7,6 na escala Richter. A onda de até 5 metros pode atingir a região na Península de Noto, em Ishikawa. Diz o Serviço Meteorológico, regiões mais afastadas ainda da costa oeste podem ter ondas de até 3 metros. Uma situação realmente bastante delicada que está vivenciando os nossos amigos japoneses. Muita energia positiva para os nossos amigos que moram lá no extremo oriente. E a situação do Natinho está realmente complicada. Quando eu estava comentando para vocês, meus amigos, que a questão da usante já está praticamente encerrada, está praticamente liquidada, no Oriente Médio a coisa também está bem caminhada, já está bem adiantada. Suprema Corte de Israel anula a lei que limita seu poder. Que coisa. Aliás, o Natinho, o Bibi, ele estava travando uma verdadeira queda de braços com a Suprema Corte de Israel, Knesset, porque ele queria poderes, ele queria aumentar os seus poderes, e para isso ele teve que reduzir os poderes da Suprema Corte. A reforma judicial aprovada em julho passado, semelhante a uma emenda constitucional, procurou restringir a autoridade do Supremo Tribunal para anular decisões governamentais, consideradas irracionais ao extremo. Então, segundo o Tribunal Israelense, o Supremo Tribunal Israelense, as medidas, as atitudes de Bibi eram extremamente irracionais ao extremo. No entanto, o tribunal, sem surpresa, decidiu contra a lei, relata o Wall Street Journal. De acordo com o relatório, analistas dizem que a decisão poderá ser consequências substanciais para a política do pós-batalha, quando a batalha em curso Israel com os militares do grupo extremista na faixa de Gaza chegar ao fim. Então, quando essa batalha chegar ao fim, muito provavelmente Bibi será destituído e vai responder por várias atrocidades. Ele vai ter que responder várias perguntas que ficaram sem respostas até agora. Incluindo qualquer inquérito sobre falhas de inteligência. É exatamente isso. Falhas de inteligência que levaram ao ataque do grupo extremista, exatamente no dia 7 de outubro. Ele vai ter que dar explicações. Como que o sistema mais rígido do mundo falhou, Natinho? Você vai ter que explicar agora. Ao sul de Israel, que deixou 1.200 pessoas desencarnadas e que provou uma resposta desproporcionalmente muito ruim. Vamos usar outro termo aqui. Meus amigos, a situação do Natinho, do Bibi, está realmente complicada, para nossa alegria. A gente sabe que, eu já mostrei vários artigos para vocês,
que ele trabalhou trabalha, são sócios, o grupo extremista e o Natim, com objetivo em comum, que é arrastar o quê? O caos. Lembre-se que a fonte de poder dos escuros está no caos. E ele simplesmente está fomentando o caos junto com esse grupo. Porque se ele quisesse a paz, vejam, eu já mostrei artigos para vocês que ele, em outras épocas, poderia ter detido, ele poderia ter neutralizado esse grupo extremista. Ele não o fez e não o fez de propósito, porque ele não quer um acordo, ele não quer a criação do Estado palestino, porque a criação do Estado palestino, ele não teria mais margem, ele não teria um pretexto para continuar essas batalhas intermináveis, para sustentar o complexo industrial dos Estados Unidos. Então, é isso, meus amigos. Essa que é a verdade. Infelizmente, Natinho trabalha para os globalistas. Mas ninguém esperava que o Imen mudasse tudo. O Imen, aqui. No único movimento, a Saralá do Imen deu um cheque-mate no imperialismo do Ocidente na sua ordem baseada em regras. É verdade. Efeito em cascata de um único movimento no tabuleiro de xadrez. O bloqueio impressionante e cuidadosamente direcionado de Asarallah do Imen através de Bob al-Manbet. Iêmen, desculpem, meus amigos, tá? Do Iêmen, tá? Do Iêmen. Iemenita, dos Iêmen, exatamente isso. Iêmen. Através de Bob al-Mandet, ponto mais estreito de 33 quilômetros na entrada do Mar Vermelho. Vão muito além do transporte global, das cadeias de abastecimento, da batalha de corredores econômicos, sem mencionar a redução de tal elogiada projeção da força da Marinha dos Estados Unidos à irrelevância total. Então o Iêmen, realmente, meus amigos, deu um checkmate, porque existe um estreito ali, eles não permitem, não deixam entrar nada que seja de Israel nem dos Estados Unidos, permitem apenas embarcações russas, embarcações de outros países, e isto, de fato, está minando, pode ser um fator decisivo para que esta batalha possa ser encerrada. Bem legal isso aqui. Então, realmente, foi uma atitude bem impressionante aqui do Iêmen. Apenas Hajemon Israel está sendo perturbado por esse desafio, a sua ordem baseada em regras. É dignamente que os navios ocidentais que entregam energia ou mercadorias a Israel, que viola a lei e pratica isso em Gaza, possam ser impedidos, que a cadeia de abastecimentos tenha sido cortada e mergulhada numa crise profunda. O alvo central identificado é a economia israelense, que já está sangrando muito. O único movimento iemenita revela-se mais eficiente do que uma torrente de estúpidas sanções imperiais. É bem interessante isso aqui. Então isso aqui pode ser o fator de uma reviravolta nessa batalha na Terra Prometida. É bem interessante. Israel anuncia a retirada das tropas de Gaza, de jornal norte-americano. Uma trégua. Na segunda-feira, ontem, bem recente, dia 1º, o comandante militar de Israel anunciou a retirada temporária de milhares de tropas de Gaza. A decisão, segundo informações do jornal norte-americano, The New York Times, é a mais significativa desde o início do conflito. E deve-se ao crescente impacto na economia israelense, após quase 3 meses de mobilização em tempos de batalha. A economia de Israel e a busca por um cessar-fogo urgente, o país não apresenta perspectivas claras de um cessar-fogo atualmente e já vinha contemplando a redução de suas operações. Isso fez com que houvesse pressão adicional dos Estados Unidos para uma resposta mais rápida de Israel, considerando o aumento no número de desencarnados em Gaza. As autoridades de saúde locais indicam que o balanço de desencarnados desde o início do conflito supera 20 mil pessoas até agora. E muito disso se deve, essa trégua, esse cessar-fogo, por causa da ação aqui do Iêmen, tá, meus amigos? Muito provavelmente também seja um fator determinante, porque os recursos, principalmente os insumos, as munições, comércio, tudo está ali sendo impedido por causa da ação dos iemenitas. Muito bem. Isso aqui é bem interessante. Força Aérea Russa pintando um anjo no céu. Isso aqui foi uma imagem bastante emblemática. Eu pergunto para vocês, qual seria o significado por trás disso? Realmente foi uma imagem tanto, os jatos russos simplesmente ali criaram, formaram, melhor dizendo, a imagem de um anjo. Eu acho que isso aqui é um sinal, é um prelúdio de uma grande transformação para o ano de 2024. E eu vou até colocar um trechinho dessa imagem aqui, meus amigos, porque é realmente espetacular. É claro que isso não foi feito por nada, tem um significado, tem um motivo. Então não é assim, vamos fazer um anjo agora, logo no início de 2024. Então, para mim, no meu parecer, na minha visão, isso é um prelúdio do que vai acontecer nesse ano de 2024. Deixa eu até trazer aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, muito bem.
muito bonito mesmo, né? Realmente inspirador. Realmente muito inspirador. Eu acredito que isso não foi por um acaso. Com certeza isso foi planejado, é um recado. Na minha visão, esse é um recado do urso para o mundo. Isso aqui é bem interessante, meus amigos. Presta atenção. Informação de exopolítica agora para vocês. Um estudo de investigação alemão recomenda que a humanidade se prepare para 4 cenários em que é feito o primeiro contato com a vida extraterrestre. Aqui é um estudo, um laudo de grandes investigadores germânicos. Um abraço para os nossos amigos da comunidade, né, da Alemanha também, que estão nos prestigiando. Lembrei da Cristina Kuz, né, gente, que é a nossa moderadora, né, diretamente da Alemanha, que reside na Alemanha na atualidade. Olha só, meus amigos. O primeiro, o cenário é o sinal. Um sinal vindo do espaço, segundo eles. O segundo cenário é a tecnoassinatura, ou seja, você identificar assinatura tecnológica em outros planetas e mundos. Terceiro cenário, do artefato, ou seja, um amuá, um artefato extraterrestre, um objeto voador, né, de origem extraterrestre. Um material, né, qualquer tipo de artefato extraterrestre. Inclusive, essa foi a busca do Avi Loeb, quando esteve em Papua Nova Guiné, buscando aquelas microesferas. 4. O cenário do encontro, ou seja, um encontro com entidades alienígenas. E o que os autores não percebem, presta atenção, meus amigos, o que esses autores não percebem, então eles delinearam aqui as 4 fases, né, do contato, até o encontro, ou seja, o contato face a face com esses seres. O que esses autores não percebem é que o primeiro contato já aconteceu, secretamente, de todas as 4 formas. Aliás, todos esses contatos já aconteceram. Isso que eles omitiram nesse artigo, neste estudo. Já ocorreram secretamente em todas as 4 formas, ao longo do último século, começando com Tesla e Marconi. Os eventos de contato com extraterrestres foram mantidos em sigilo, 7 chaves. Agora cabe aos que controlam os programas de acesso especial relacionados com extraterrestres escolher a forma de divulgar à população global o que é secretamente conhecido há décadas. Abre aspas. A humanidade está preparada para o contato com extraterrestres inteligentes? Esta é uma ótima pergunta. Então, meus amigos, eles estão aqui mostrando as fases, as 4 fases do contato com extraterrestres. Na verdade, esse processo, essas fases todas, já aconteceram no passado. Então eles podem usar isso, né, para criar uma narrativa, para preparar. Na verdade, isso é uma fórmula de preparar a humanidade para a grande revelação. Prestem atenção. O cenário do sinal é a base dos programas 7, busca por inteligências terrestres, no quais radioastrônomos, aliás, foi identificado há pouco, mostrei aqui no canal para vocês, um sinal de rádio oriundo do espaço, que simplesmente não pôde ser identificado, e muitos acreditam que seja de origem extraterrestre. Isso pode ser codificado a qualquer momento, e isso já seria o primeiro contato. Então tudo isso já está engatilhado, só precisa ser oficializado. Procuraram sinais de civilizações alienígenas. Eles pressupõem que os radiotelescópios podem captar sinais artificiais dos confins do espaço. O cenário de assinaturas tecnológicas, o Tesla já fez isso, em 1800, no final do século XIX para o início do século XX. O cenário de assinaturas tecnológicas prevê que futuros telescópios poderosos encontrarão evidências de tecnologia extraterrestre. Aliás, o próprio telescópio James Webb é uma das suas prerrogativas. É buscar tecnoassinaturas. Passados ou presentes. O cenário do artefato pressupõe que um dia, e eu tenho certeza absoluta, meus amigos, que o telescópio James Webb já tem essas tecnoassinaturas. Elas simplesmente têm que ser reveladas. Isso é certeza absoluta. O cenário do artefato pressupõe que um dia, em algum lugar no nosso sistema solar, ou mesmo na própria Terra, encontraremos restos materiais, como uma sonda espacial. Uma arca, por exemplo. De uma civilização extraterrestre. O cenário do encontro envolve o aparecimento de uma nave espacial alienígena no espaço próximo à Terra, que pode ser assumida com base nas suas manobras de voo ou outras ações, como sendo controlada por inteligência, seja ela biológica ou artificial. Como eu havia dito, meus amigos, essas 4 etapas já aconteceram. E eu vou demonstrar para vocês. Poucas pessoas sabem que em 1899, enquanto trabalhava em seu laboratório em Colorado Springs, Tesla, ele anunciou que havia recebido sinais de rádio extraterrestre. Isso em 1899. Ou seja, mais de 100 anos atrás. 125 anos atrás. A comunidade científica achava que ele era maluco. Olha só, doido. E na verdade os sinais de rádio cósmico não existiam na época. Uma pessoa imaginava facilmente como Tesla deve ter se sentido sozinho e incompreendido. Em entrevista, Tesla disse acreditar ter recebido mensagens de extraterrestres. Ele conseguiu se comunicar com entidades alienígenas. A Cruz Vermelha, meus amigos, pediu um Tesla para prever a maior conquista possível do homem no próximo século. Prestem atenção. Tesla, qual vai ser a maior conquista da humanidade no próximo século?
Ele respondeu, admitindo que já pode ter alcançado isso ao receber uma mensagem de outro mundo. Então, segundo Tesla, a maior conquista da humanidade, a maior de todas, seria quando o ser humano tivesse contato aberto com entidades alienígenas. Isto iria mudar totalmente o mundo, ia virar o mundo de ponta cabeça. E isso é verdade. O contato com os extraterrestres vai mudar todos os paradigmas sociais, socioeconômicos do mundo, sem falar das tecnologias, sem falar da visão espiritual. Porque esses seres, segundo o Dr. Steve Greer, eu assisti a entrevista do Dr. Steve Greer, do Balanço, ele falou sobre o ano 2024, sobre as conquistas, sua avaliação sobre o ano 2024. Ele fala que esses seres, eles não se preocupam com alimentação, eles não se preocupam com a sobrevivência. E como eles não precisam se preocupar com a sobrevivência, porque eles são providos de tecnologias maravilhosas, como as camas MedBed, como energia livre, máquinas replicadoras, eles têm muito tempo livre. E eles vivem muito mais tempo também, porque eles estão... A perspectiva desses seres é de 500, 600, 1000 anos, 1500 anos. Então eles se dedicam à espiritualidade. Como eles têm tempo livre, eles se dedicam à espiritualidade. Não só a espiritualidade, mas também em ajudar outros mundos a atingirem o mesmo status desses seres. Então, é realmente algo fantástico. Em março de 1901, Tesla declarou numa entrevista para a revista Collins Weekly, abre aspas, embora na época eu não pudesse decifrar seu significado, era impossível para mim pensar nelas como sendo algo inteiramente acidental. O sentimento está constantemente crescendo em mim, de que eu havia sido o primeiro a escutar, prestem atenção, a saudação de um planeta para outro. Olha só, Tesla, segundo Tesla, ele está aqui afirmando com todas as letras que ele conseguiu se comunicar com um outro planeta, com um outro mundo. Um propósito estava por trás desses sinais elétricos. Espetacular. No Natal de 1943, uma importante reunião da Sociedade Vril, presta atenção, meus amigos. Então, esse sinal de rádio, de um contato com esse terrestre, já aconteceu. E se o Tesla conseguiu, o Serviço Secreto Espacial também já tem esse contato a longa data. Aliás, eles têm até acordos com extraterrestres. Positivos e negativos de ambas as facções, tanto da Aliança da Terra, assim como dos Escuros, no Tratado de Greada, por exemplo. No Natal de 1943, uma importante reunião da Sociedade Vril aconteceu na cidade costeira de Goldberg. As duas médiuns, a Maria Orsic e a Sigrun, que eram as líderes da Sociedade Vril alemã, que era a sociedade secreta, a principal sociedade secreta dos alemães da SS, compareceram. O principal item da pauta foi o projeto Aldebaran. A mídia recebeu informações precisas sobre os planetas habitáveis ao redor do Sol de Aldebaran, e uma viagem lá começou a ser planejada. É bom salientar aqui que os seres de Aldebaran são Anunnakis regressivos de Maldek. Então, de Maldek, quando lembra do Maldek, planeta Maldek, que explodiu em 1000 pedacinhos e se tornou hoje o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Exatamente ali estão os restos deste planeta. Então, eles se mudaram para Aldebaran e eles são descendentes de Anunnakis negativos, na facção do Elil. Em reunião de 22 de janeiro de 1944, o Bigodinho e o Hunkel, da Sociedade Vril, está aqui a fotinho dele, e o Dr. Schumann discutiu esse projeto. Foi planejado o envio do Vril 8, Odin, a nave de grande capacidade através de um canal dimensional. Vril 8, Odin. Olha só o nome dessa espaçonave. Então era uma nave gigante, né, que podia transportar muitas pessoas, através de um canal dimensional, um portal, independente da velocidade da luz para Aldebaran. Sob a Operação Paperclip, meus amigos, cientistas alemães que trabalhavam em segredo foram trazidos para os Estados Unidos, em particular, incluindo o Victor Schumberg, tá aqui a foto dele, esse de barba aqui, e o Alan Van Braun, esse que está com braços cruzados, que liderou a NASA. Aliás, o David Adair, ele conheceu pessoalmente o Alan Van Braun. Ambos haviam trabalhado nesses projetos e agora foram apresentados a essas tecnologias secretas para o governo dos Estados Unidos, quando eles fizeram aquele acordo, quando os Estados Unidos fez um acordo de rendição à frota negra. Aqui, em entrevista dos Estados Unidos, teve 3 encontros com extraterrestres, diz assessor. Ex-presidente, o caso Eisenhower, teve 3 encontros com extraterrestres, diz o ex-assessor. Mas não é apenas o ex-assessor do Eisenhower, existem múltiplas testemunhas. O Neil Schneider, o Bill Cooper, muitos nomes. O ex-presidente norte-americano, aqui, o Eisenhower, teve encontros secretos com extraterrestres, segundo informou um dos ex-assessores do político americano, o Timothy Good. Segundo ele, o ex-presidente teria se encontrado 3 vezes com seres de outros planetas, na base aérea de Novo México, em 1954. E nessa do Novo México, foram 2 ocasiões, na verdade, foram 3. 2 ocasiões. Uma no Novo México, ele recebeu uma delegação da Federação Galáctica de Mundos. Em 1955, ele recebeu uma delegação de Nebu, ambos tentando negociar com o governo dos Estados Unidos. Na presença de agentes do FBI, o encontro teria sido marcado por meio de envio de mensagens telepáticas, como informa o jornal britânico. E quem
foi a pessoa que trouxe essas mensagens telepáticas? Foi o Gerald Light, também testemunha, tá? Que era um médium. Então ele fez esse intercâmbio, intermediou, ele foi o intérprete, né, melhor dizendo, o intérprete entre a delegação humana e a delegação alienígena, porque ele era telepata, empata intuitivo. BD acaba de acionar a NDA para 2024, que inclui disposições de destruir a lei de divulgação de OVNIs. Os registros de OVNIs serão agora recolhidos e armazenados nos arquivos nacionais e automaticamente desclassificados após um período de 25 anos, a partir da sua criação, a menos que o presidente impeça por motivos de segurança nacional. Este é um pequeno passo em frente e será útil na divulgação de registros históricos, mas será rapidamente ultrapassado pela divulgação catastrófica, segundo o Dr. Michael Salla. Isso é uma verdade. À medida que o sistema de sigilo entrar em colapso, à medida que os acontecimentos se desenrolarem em 2024, declarando que o presidente Biden, sobre o HR 2670, Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2024, que post do Dr. Michael Salla, e aqui está a fonte. Então, meus amigos, eles podem tentar barrar, podem tentar criar a sua narrativa para tentar salvar as suas reputações, porque simplesmente quando o povo souber da verdade, nós teremos uma revolução talvez maior do que aconteceu na França, a Revolução Francesa. O povo simplesmente não vai perdoar isso. Vocês já imaginaram, meus amigos? Quantas pessoas desencarnaram de várias enfermidades, como diabetes, outras enfermidades aí, tumores, e sabendo que tudo isso poderia ser evitado? A população global não vai perdoar. Por isso que por isso que a Federação Galáctica nos falou o seguinte: olha, se rendam, tenta moldar a cabeça das pessoas, quem sabe com a espiritualidade eles possam perdoar, reconsiderar. Agora, se vocês não fizerem isso, a gente vai trazer a revelação catastrófica, e a divulgação catastrófica vai ser uma catástrofe para vocês, não para o mundo. Realmente será catastrófica, porque terá consequências severas. Então a população vai engolir isso a seco. Estão entendendo? Vai ser um sapo que ninguém vai conseguir engolir. E isso vai gerar uma revolta generalizada no mundo inteiro. Vamos pro próximo. Na década de 1990, Alex Coley revelou que os Greys Dawns, melhor dizendo, Dawns, extraíram as almas de pequeninos e as levaram para fora do planeta para o comércio interestelar. Ele escreve como os andromedanos interceptaram algumas dessas naves que roubaram almas. Muitos relatórios de contatados apoiam a existência de tecnologia de transferência de alma. Michael Salla. Presta atenção, meus amigos, isso é um fato. E tem muitos pesquisadores que estão confirmando este fato, que de fato os extraterrestres não só abduziam pessoas, mas também abduziam almas, sequestravam almas. Então eles pegavam essas almas, encapsulavam as almas. O Jean Charles Moya também fala sobre isso. A Rebecca Rose também confirma, corrobora com essas alegações. E então eles pegavam essas almas porque tem muito valor comercial na galáxia. Aí eles poderiam colocar essa alma num corpo avatar para ser escravo. Estão entendendo? Para ser escravizado por outros povos. A transferência de alma usa uma técnica muito simples. Leva apenas 4 segundos para capturar a alma enquanto dorme em baixa temperatura, porque a alma pode deixar o corpo durante o sono. Coloque a alma no computador para reprogramar a consciência, incluindo relações sociais e talentos, etc. Reintegração de posse. O experimento de transferência de alma usa esses métodos tecnológicos para transplantar e transferir facilmente as informações de sua consciência espiritual para os corpos de outras criaturas. Estes são os principais segredos militares do mundo. E quem corrobora com isso também é o Preston Nichos, no livro Encontro das Pleiades. Ele fala que a grande maioria das abduções são realizadas por militares, grupos humanos, não por extraterrestres, e o principal objetivo é sequestrar almas. E como isso é um processo. Interessante é o seguinte, eles vão minando a personalidade da pessoa. Meus amigos, uma hora eu vou ter que fazer uma live só sobre isso. Eles vão minando a personalidade da pessoa. Então a pessoa, ela fica sem vontade própria. Sabe aquela pessoa que não tem motivação, não quer nada com nada, não gosta de pensar, não gosta de questionar? É uma pessoa simplesmente que vive por viver. Anda, né, se locomove, mas simplesmente acaba negligenciando a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva. Por isso que a sociedade, principalmente os discursos, através de várias agendas, quer destruir a capacidade cognitiva e a personalidade, principalmente dos jovens, através dessas ideologias malucas, que destroem a identidade da pessoa. A pessoa não sabe se é homem, se é mulher, não sabe nem mais o que é. Tudo isso, meus amigos, é para reduzir, limitar a capacidade psíquica das pessoas, a capacidade cognitiva, para que as almas possam ser sequestradas. Isso é muito forte. Né? É muito forte, mas infelizmente existe. Alguém pode perguntar, como se proteger disso? Simples. Sendo uma pessoa com personalidade forte. Quanto mais você raciocina, quanto mais você estuda, espiritualidade elevada, você está simplesmente imune a esse tipo de coisa. Então esta é a forma de se proteger.
sendo desperto, se mantendo desperto. Quando você se mantém desperto dia após dia, você está totalmente imune a esse tipo de ato nefasto. De acordo com Kevin Knut, ex-pesquisador da NASA, existem razões científicas sólidas pelas quais os ocupantes de OVNIs que visitam a Terra podem preferir se estabelecer nas profundezas dos oceanos. De fato, 75% da superfície da Terra é água, ok? Muito bem. E temos muito pouco acesso a ela. Então, se você vai se esconder em algum lugar, é o lugar perfeito. É o melhor local para você estabelecer, por exemplo, uma base. Por isso que o Dr. Richard Sauder, autor de livros Bases Subterrâneas e Metro, ele mostra vários documentos importantes, documentos desclassificados e evidências que, de fato, essas bases existem. Muitos avistamentos recentes de OVNIs envolvem navios que parecem mover-se sem esforço entre o ar e o mar. Kevin acrescenta que os alienígenas de um planeta aquático teriam todos os motivos para se estabelecerem no fundo do mar. O próprio David Adair, ele fala dos pedianos, que seriam seres aquáticos que vivem no Oceano Pacífico supertecnológicos. Abre aspas. Viver numa superfície protegida apenas por uma atmosfera coloca todo tipo de problemas. Mas se você vive em um oceano, ir para outro planeta com oceano é, na verdade, uma coisa muito boa. Se for um oceano de água, então o oceano de água em outro planeta está entre as temperaturas de 32 graus Fahrenheit e 212 Fahrenheit. Portanto, as temperaturas não vão mudar drasticamente de um oceano para outro, de um planeta para outro. Isso é verdade, meus amigos. A superfície dos planetas, existem diferenças absurdas. Por exemplo, Vênus é 400 graus Celsius. Quer dizer, não tem, ali acaba fundindo chumbo. É mais quente que a superfície do Sol. Por isso que a base dos venusianos é no subsolo, intraterrena. Então, seres que vivem em Vênus vivem no interior da Terra. Muito bem, na superfície não tem base alienígena nenhuma em Vênus. O próprio Valiante Thor veio de lá. O Atom, também, que teve contato com George Adamski, também o venusiano. Venusiano, entre aspas, na verdade são bases operacionais, porque o próprio Valiante Thor é de Tal 7. Tem base, por exemplo, do Comando Ashtar, de vários seres extraterrestres diferentes e grupos diferentes em Vênus. Bases operacionais. Muito bem. Agora, na água, é muito mais fácil, meus amigos, porque a temperatura não varia muito. Se um planeta tem água líquida, pode ser fria até um certo ponto, ou quente demais, mas a temperatura já não vai variar muito. Então, qualquer espécie aquática conseguiria se adaptar com facilidade. O pedido da FOIA de John Greenwald para obter informações sobre os Fast Walkers ou Slow Walkers, também conhecidos como OVNIs, foi negado por motivo de segurança nacional. Duvido que essa situação mude muito com a criação da coleção de registros de OVNIs no Arquivo Nacional, conforme estipulado pela NDAA para 2024. A divulgação catastrófica é o único caminho viável que resta agora para a verdade emergir, pelo Dr. Michael Salla. Muito bem. Aqui mensagem de Enki. E aliás tem um site, a Helena tem um site agora, com todas as mensagens de Enki. Tudo em texto, tudo transcrito, transcreveu tudo. Maior segredo. Seu coração é o coração do Criador. Sua beleza é a beleza do Criador. Sua resiliência é a resiliência da vida. Seu poder criativo é emprestado do poder criativo do Criador. E é o amor. Cada um de vocês tem essas sementes douradas dentro de si. Igrejas, templos, santuários não devem ser construídos de pedra e tijolos, pois o seu próprio corpo é o santuário final, animado por uma alma, que é a essência do Criador. Você não precisa de sacerdotes, pois não precisam de um intermediário para ativar sua conexão quântica com o Criador. Você não precisa de ninguém para lhe dizer o que fazer e como fazer, o que temer ou o que julgar. Foi assim que fizeram de você um gado passivo. É verdade. A ovelha ajoelhada, de medo de que fala. Você não é uma ovelha, você é Criador. Abandone as correntes da culpa, caminhe para a luz. Você é o Todo-Poderoso. Entre na luz, minhas crianças. Palavras aqui do príncipe Eia. Maravilhoso. Exclusivo, meus amigos. OVNI capturado pela câmera pairando sobre a Força Aérea 1 do LAX durante a viagem de arrecadação de fundos do BID a Los Angeles. Então o BID aqui foi flagrado aqui com um OVNI próximo dele. Pode ser uma sonda, vigiando, porque estou monitorando. A função das sondas é monitorar o planeta Terra, então isso faz bastante sentido. E aqui um post bastante pertinente do nosso queridíssimo Tony Rodrigues, que já foi entrevistado 2 vezes nesse canal. Vamos ver se a gente consegue trazer novamente o Tony Rodrigues. Fez uma viagem de campo a uma antiga instalação secreta em York, na Califórnia. Encontrou os edifícios portáteis, onde foi submetido à tortura e treinamento como observador remoto infantil, isto em 1982, quando tinha apenas 10 aninhos de idade. Investigações do programa espacial secreto de 20 anos atrás, viagem de York, com Tony Rodrigues. Novas evidências de apoio confirmam o serviço secreto espacial, post do Dr. Michael Salla. Então o Tony Rodrigues, agora, ele está fazendo várias viagens de campo,
E ele está indo para os locais aonde aconteceram aquelas barbáries. Então, aonde ele foi levado para o Serviço Secreto Espacial, e ele identificou exatamente as instalações aí na Califórnia, nessa instalação militar em Oakland. Ele falou exatamente, eu estive aqui, nesse local, nesse hangar. E o melhor, quando ele foi fazer essa viagem, ele conseguiu lembrar das pessoas, nomes de pessoas que realmente estavam envolvidas em tudo isso. É bom falar também, meus amigos, que o Tony Rodrigues foi levado para o Peru, esteve aqui na América Latina, onde ele foi levado por pessoas que acabam comercializando substâncias não permitidas, se é que vocês me entendem, tá? Substâncias não permitidas. Tóxicas, isso. Faz esse comércio ilícito. E depois ele foi levado, quando pequenino também, para ser abusado em Seattle por várias atrizes, atores de Hollywood. Ele diz que já identificou vários nomes, ele já sabe quem são essas pessoas, só que ele não vai falar os nomes. Por quê? Porque ele está juntando as provas primeiro. Porque simplesmente se ele acusar essas pessoas e não tiver provas, ele pode ficar em maus lençóis. Ele pode ser, inclusive, processado por calúnia e difamação. Então ele está agindo com sabedoria. Ele está juntando essas evidências, está fazendo um trabalho de campo, indo para os locais onde aconteceram todos esses eventos, e ele está ajuntando evidências. Realmente, a iniciativa do Tony Rodrigues é louvável. Vamos torcer muito por ele, porque ele está juntando essas provas. Fantástico. Aqui em Urso, Estados Unidos continuarão voos conjuntos a ISS até 2025, meus amigos. Interessante que a gente sabe do impasse, né, que está vivendo o Urso com os Estados Unidos. Existe essa animosidade, isso é notório. Só que, ao que tange a Estação Espacial Internacional, eles trabalham juntos. Isso parece um tanto contraditório. Aparentemente, parece um verdadeiro paradoxo. Mas para nós que sabemos sobre os acordos de Júpiter, que a Rússia está cooperando junto, para formar essa aliança espacial, aí realmente a gente consegue entender o porquê o Urso e os Estados Unidos continuam. Até 2025 isso foi renovado. Vejam que o Urso disse que 2024 ia romper, não ia mais cooperar, não teria mais essa parceria, mas eles voltaram atrás e estenderam o prazo até 2025. Então isso denota, meus amigos, que de fato nos bastidores existe essa aliança para juntar todos os serviços secretos espaciais. Porque a própria Federação Galáctica de Mundos foi bem incisiva. Nós não vamos trabalhar com facções que não se comunicam entre si, que se disputam essa disputa de poder, então vocês precisam aprender a trabalhar juntos. E ao que tange serviço secreto espacial, parece que de fato isso está acontecendo. Isso aqui é uma grande evidência. Espetacular. Essa aqui eu já trouxe, eu vou pular, porque essa mensagem do Príncipe eu já falei, já apresentei no canal. Helena Dana criou uma página web com informações sobre Anunnakis. Em geral, Eia, Enki, o príncipe Eia, ou Enki em particular. O que torna essa informação atual é que ela afirma ter tido várias interações cara a cara com Eia, ou Enki, revelando recentemente uma série de insights sobre histórias, filosofias, ética, etc. dos Anunnakis. A relevância de suas informações. Em termos de provas de apoio, ela está entre os contatados mais credíveis da era moderna. Dado que muitos estão a especular abertamente sobre o regresso dos Elohim, Anunnaki, isso torna a sua informação útil para desenvolver uma compreensão abrangente das implicações exopolíticas de tal regresso. Aqui post do Dr. Michael Salla. E aqui, meus amigos, o link, para você ter acesso aqui a este site da Helena que fala sobre a família de Enki e sobre os Anunnakis em geral. Esse aqui é um post que eu achei interessante, que eu faço questão de compartilhar com vocês, meus amigos, bastante curioso. Moramos no Brasil, na América do Sul, na cidade de Cascavel, no oeste do estado do Paraná. Próximo à fronteira da Argentina, no Paraguai. Se você mora próximo dessa região, depois você coloca no post, no final da live. Você coloca nos comentários. Há uma semana, 5 luzes apareceram todos os dias na reserva florestal do Parque do Iguaçu, acendendo e apagando. Às vezes 5 acendem, às vezes 1, 2 ou 3. Elas aparecem por mais de 3 horas seguidas. O que são esses sinais? Avisos ou mensagens? Naves extraterrestres estão realizando pesquisas na reserva florestal do Iguaçu? Ou o que poderia ser? De fato, meus amigos, não pesquisas. Essas sondas, muito provavelmente, nesse local, no Brasil, a gente sabe que existem arcas, eles estão monitorando certos locais, estão também monitorando, recoordenando, recodificando as linhas-lei, porque existem certos locais que são importantes energeticamente falando, e essas naves também estão energizando esses locais. Então, muitas são também de origem intraterrena, então também uma possibilidade desses orbes, desses seres, dessas naves, na verdade, terem origem intraterrena. E a gente sabe que nesse local também tem passagem para o mundo intraterreno, então existem múltiplas possibilidades. O Edward Snowden falou sobre uma civilização paralela existente na Terra. Olha que interessante. O Edward Snowden.
aquele mesmo denunciante que falou que a CIA tinha um programa de vigilância, né, que depois ele foi perseguido, ele teve que procurar asilo na Rússia, hoje ele é cidadão russo, por sinal. Segundo ele, o governo dos Estados Unidos possui dados sobre outras formas de vida humanoides que vivem na Terra e que evoluíram para um nível superior ao da humanidade. Essas formas de vida, segundo Snow, não são alienígenas, mas sim formas de vida adaptadas ao nosso planeta, existindo aqui há milhões de anos, relata a agência de notícias russa Newsflow.ru. Houve também a alegação de que as informações sobre essas entidades, conhecidas como extremófilos, foram classificadas desde a década de 1990. No entanto, ainda não existem dados científicos abrangentes ou provas oficiais que apoiem estas afirmações. Então, segundo o Edward Snowden, existem certas criaturas que vivem em regiões extremas do planeta Terra. Isso aqui é realmente uma revelação e tanto aqui do Edward Snowden. Extremófilos é um termo usado para descrever organismos capazes de sobreviver às condições extremas que seriam letais para a maioria dos seres vivos. Esses organismos apresentam uma incrível capacidade de adaptação em condições como temperaturas altas ou baixas, alta pressão, ambientes ácidos ou alcalinos, altos níveis de radiação e até mesmo ausência de oxigênio. No contexto das afirmações de Edward Snowden, os extremófilos podem ser considerados organismos adaptados à vida nas profundezas da Terra. A gente sabe que existem micro-organismos que têm essas características, que são extremófilos, mas o Edward Snowden está falando de seres inteligentes e bastante avançados, que vivem nessas condições. É isto que se refere, tá, meus amigos? Ele não está se referindo a bactérias, a micro-organismos, ele está se referindo a entidades inteligentes. É bem legal isso aqui, né? Tornando-se potencialmente parte de uma civilização paralela. Muito bom. Isso aqui é amanhecer, aqui no México, Chiapas, México, Gutiérrez, Chiapas. México, fenômenos naturais, aqui bem interessantes, esses fenômenos que estão acontecendo no mundo inteiro. Aqui em dezembro de 2023, aqui em Nova Zelândia, Miley Beach, estranhas anomalias multicoloridas revelada durante a edição. Olha só que fantástico, realmente algo único, espetacular. E a gente sabe que grande parte dos seres extraterrestres tem essa capacidade. São seres que atuam tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, em mundos paralelos, outras dimensões e densidades. Desvendando uma tradição cósmica, um mergulhador profundo no suposto acordo quebrado entre o governo dos Estados Unidos e seres extraterrestres. Olha só, meus amigos, presta atenção nisso. Os abduzidos consistentemente pintaram um quadro de não de traição. Isso aqui, deixa eu explicar o contexto disso aqui. Esse aqui é um post do Jason Witt, onde ele fala que a Dolores Cannon, grande Dolores Cannon, muitas pessoas hipnotizadas trouxeram essa informação, que alguns abduzidos, que o governo dos Estados Unidos, na verdade, os extraterrestres eram benevolentes, trouxeram tecnologia para melhorar em benefício da humanidade e simplesmente o governo dos Estados Unidos traiu a confiança dos extraterrestres. Presta atenção. Os abduzidos consistentemente pintaram um quadro não de traição alienígena, mas sim de uma quebra de confiança por parte do governo dos Estados Unidos. De acordo com esses testemunhos hipnóticos, os seres extraterrestres fornecem tecnologia sob a premissa de que essa seria utilizada para melhoramento da humanidade. No entanto, afirmam que o governo dos Estados Unidos, em vez disso, transformou essa tecnologia em arma, utilizando para fins militares e possivelmente destrutivos. Esse alegado uso devido de tecnologia extraterrestre representa uma profunda violação ética e um desvio gritante da intenção original do acordo. Post aqui do Jason Witt. Mas é importante nós compararmos essa informação com outro ponto de vista, porque é o seguinte, meus amigos, quando a pessoa, aqui o post do Dr. Michael Salla, o Dr. Michael Salla realmente acaba elucidando essa questão. Acontece o seguinte, quando você faz regressão hipnótica de várias pessoas, é uma visão parcial de um todo, então você tem que ver o todo. O que acontece é o seguinte, segundo amplas testemunhas, que são muitas, credíveis, entre militares, tá? O Bill Schneider era engenheiro aeroespacial, engenheiro, foi engenheiro, militar. O Charles Hall também militar, Dan Sherman militar, o Bill Cooper também militar, pessoas credíveis. Eles falam de 2 encontros. O que acontece é o seguinte, grande parte da tecnologia que foi entregue à Aliança da Terra foi, sim, mal utilizada. Porque mesmo dentro da Marinha dos Estados Unidos, existe uma facção escura. Ou vocês acham que todo mundo da Marinha dos Estados Unidos é benevolente? Então muitos traíram, sim, a confiança dos extraterrestres. Mas, no geral, a Aliança da Terra cumpriu, sim, está utilizando essas tecnologias para se contrapor aos escuros. Para que realmente esta disputa possa ser equilibrada, para igualar as forças. Muito bem. Vale ressaltar que os testemunhos sobre acordos alienígenas são muito mais que especulações. Então você não pode afirmar algo única e exclusivamente de uma regressão hipnótica. Estão entendendo? E muito provavelmente isso é uma interpretação equivocada, que acaba abrangendo apenas um ponto, um aspecto do todo.
Por exemplo, Phil Schneider, Dan Sherman, Bill Horst, Charles Hall, Daniel Moore, Sauder, foram todos denunciantes com experiência militar e empreiteiros de defesa. Todos falaram de acordos alienígenas com alienígenas cinzentos e de sua transformação em arma pelo Pentágono. Seus testemunhos em primeira mão seriam admissíveis em um tribunal. As informações de Dolores Cannon introduzem acordos com facções terrestres mais positivas que desejam levar a humanidade, com o resultado que você descreveu. Então isso pode ser muito provavelmente uma confusão. Porque quando você faz regressão hipnótica, projeção da consciência, você pode confundir a informação, porque a informação tem um contexto. Existe um contexto. Então, muito provavelmente, as pessoas confundiram as duas delegações, os dois acordos. Então, eles viram que, olha, existem seres extraterrestres positivos. Ah, mas eles usaram as tecnologias para o mal. Lógico, porque simplesmente você não viu na sua projeção a reunião com seres extraterrestres negativos. Então, simplesmente você confundiu as coisas, você misturou as informações, parte das informações. Quando você tem parte da informação, você, queira ou não, está sujeito a interpretações equivocadas. Por isso que você tem que ver o todo. Porque isso, queira ou não, existem várias facetas diferentes. Então, para você compreender isso, você tem que compreender isso por todos os ângulos possíveis, entender todos os contornos. Porque se você simplesmente omitir uma parte, você está passível, sim, de chegar a conclusões equivocadas. Todos falaram de acordos alienígenas com alienígenas cinzentos, tudo bem, isso aqui a gente já leu. As informações do Dolores Cannon introduzem acordos com facções extraterrestres mais positivas, que desejam levar a humanidade com o resultado que você descreveu. Para ter uma visão completa, precisamos examinar os testemunhos dos contatados, que são relatos em primeira mão. E muitos deles estiveram lá. Não é contato em segunda mão, não. Desses acordos e suas ramificações. Novamente, isso é uma prova admissível pelo tribunal e vai além das especulações. De acordo com testemunhos recentes de contatados, o último conjunto de acordos foram os Acordos de Júpiter, de 2021, entre agências espaciais nacionais, lideradas pelo Comando Espacial dos Estados Unidos, diferentes organizações extraterrestres. Post do Dr. Michael Salla. Isso aqui, meus amigos, é apenas um exemplo de como você pode confundir a cabeça das pessoas utilizando informações verdadeiras misturadas com informações falsas, ou mesmo omitindo certos aspectos de uma informação. Então, quando você pega uma informação e você simplesmente ignora certos aspectos importantes para você realmente poder interpretar essa informação, isso em si já é uma desinformação. Eu estava vendo o relatório do Dr. Steve Greer, o vídeo dele, avaliando 2024, e falando o seguinte: infelizmente, 90% das informações que as pessoas consomem sobre extraterrestres e OVNIs são desinformação. Então, o que eu faço durante 38 anos, Dr. Steve Greer, 38 anos, eu ajunto vários dados, várias informações, todas congruentes, mais de 100 denunciantes. Aliás, o Dr. Steve Greer vai criar um site com 5 terabytes. E ele está juntando fundos para construir esse site, que vai custar cerca de $500 mil. 5 terabytes. Para que todas as pessoas possam ter acesso a essas informações. E poderem fazer pesquisa. Tudo com evidências, fora os documentos, né? Documentos classificados, informações, depoimentos de primeira mão de vários denunciantes diferentes. Aí sim você consegue chegar a uma conclusão. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então é muito importante vocês terem fontes, procurarem fontes fidedignas. Isso é muito sério. Tá? Muito bem. Aqui. O composto geral da equipe interplanetária espacial, Roswell, é originado... antes eu vou comentar aqui, vou voltar para o Dr. Steve Greer. Meus amigos, o Dr. Steve Greer, ele está processando agências de inteligência, ele está processando o governo dos Estados Unidos. Ele fala que ele não sabe se ele vai amanhecer vivo no outro dia. Tá? Essa que é a verdade. E ele fala que sim, e também concorda que estamos encaminhando para uma revelação catastrófica. Que simplesmente os extraterrestres não vão mais permanecer calados. Eles estão aparecendo, as naves estão aparecendo, sondas são vistas todos os dias, segundo o relatório do Kirkpatrick. Então, nesse ano do ano 2022, 2023, tivemos um surto de aparição de OVNIs. Isso nunca aconteceu antes. Surto de denunciantes. Informações que estão vazando de todos os lados, e isso vai sair do controle. Vejam o Daniel Sherman, por exemplo. Então tudo está se caminhando para isso. E não tem mais como conter. Não tem mais. É simplesmente impossível. Aqui, avistamento de OVNIs. O composto geral da equipe interplanetária aeroespacial Roswell é originado e prestado forensemente a partir do depoimento de várias testemunhas, que eram os agentes aposentados de segurança, da bomba, né, que vocês sabem muito bem, do Corpo de Contra-Inteligência do Exército dos Estados Unidos, e guardavam todas as instalações de fabricação, teste e implantação de bombas atômicas no México de 1943 a 1951. Testemunhos adicionais de mais e substâncias vieram de Clarence, que vários denunciantes diferentes simplesmente conseguiram aqui, meus amigos. Vamos resumir a história aqui. Muitos trabalhavam na Lockheed Martin,
a Shooking Works, eles conseguiram reconstituir como seria a nave de Roswell. Como que seria essa nave e os seus tripulantes, que eram em forma de raia, aquela raia do mar, e que era uma nave orgânica. Olha que interessante, a gente pode fazer um paralelo aqui, linkar com a informação do David Adair, isso é bastante interessante. Então, segundo o testemunho de várias pessoas, de primeira mão, de várias épocas diferentes, eles conseguiram reconstituir como seria a nave acidentada do caso icônico de Roswell. Tá aqui, seria exatamente assim. É bem legal mesmo, espetacular. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Deixa eu tirar aqui. Olha que legal, realmente interessante, em forma de raia mesmo. Teria forma de vida biológica, denominado sistema de máquina. Então seria meio máquina, meio biológica. Exatamente com as mesmas características da Ptolemy. Bem interessante. Bem interessante essa informação. Deixa eu retornar aqui. Retornar ao 100%, muito bem. Isso aqui é um estudo sobre os Elohim e os Anunnakis. Isso aqui eu vou deixar para uma próxima ocasião, porque já estamos com quase 1 hora e 40 minutos de live. Isso aqui é um estudo bem interessante, meus amigos. Os Elohim e a capacidade atual de disputa. O Robert Stanley, Helena Danaan, sem falar das profecias indígenas do passado, falam do retorno dos Elohim, ou Anunnakis. Anahim, por exemplo. Os Anunnakis eram conhecidos como Anahim, segundo a Helena Danaan, que foneticamente é muito semelhante a Elohim. E o retorno dos deuses, todas as profecias messiânicas, têm origem no retorno dos Anunnakis. Eu já falei sobre o Maximilian Lafayette, que também fala, tem um livro falando do retorno dos Anunnakis, que as agências de inteligência do governo já sabiam disso, estavam apavorados. E agora, mais recentemente, com as informações da Helena Danaan, que confirmam tudo isso, ratifica todas essas alegações, então isso acaba ficando mais robusto do que nunca. E está tendo muita especulação dentro da comunidade ufológica sobre os Elohim. Então algumas pessoas dizendo que todos os Anunnakis são ruins, outros dizendo que são todos positivos, nem uma coisa nem outra. Porque, veja, os Anunnakis nos desenvolveram, nos criaram. Queira ou não, eles participaram ativamente, eles participaram da nossa criação. E nós somos exatamente como eles. Então existem humanos bons e humanos muito maus. Os Anunnakis é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Lá você encontrar tanta variedade e dominadora sanguinária sobre a qual você escreveu, mas também Elohim compassivos e empáticos, que desejam proteger e ajudar a evolução humana. Precisamos ter discernimento para distinguir amigo de inimigo, em vez de desenvolver generalizações abrangentes de Elohim e Anunnaki. O ser humano tem essa inclinação, tem essa tendência. O ser humano gosta de generalizar tudo. É tudo do mal ou é tudo do bem. As pessoas não querem parar para pensar, querem colocar tudo numa caixa. Infelizmente é assim. Como monstros terrestres vorazes prestes a retornar e devastar nosso planeta. Finalmente, Cliff para de espalhar o medo e faça uma revisão genuína da literatura, antes de pontificar sobre assuntos dos quais você tem apenas uma compreensão superficial. Além disso, fique longe da inteligência artificial ao escrever seus artigos. Olha que interessante, isso aqui é um conselho do Dr. Michael Salla, para o autor desse artigo aqui, onde ele alega que todos os Elohim são maus. E o pior, que ele respondeu ao Dr. Michael Salla, dizendo que o Michael Salla é adorador dos Elohims. É um puxador de saco. Simplesmente o Dr. Michael Salla está tentando ser sensato, ter bom senso, e recebe esse tipo de resposta. Esse é aquele tipo de pessoa realmente que não quer considerar as coisas, quer chamar a atenção. É um desinformante. O Cliff White convida uma resposta à sua revisão histórica de 17 de dezembro sobre os Elohim, também conhecido como os Anunnakis. Ele completou com assistência de IA, e que escreveu os Elohim como brutais e usou inteligência artificial para chegar à conclusão. Então, a inteligência artificial, presta atenção, chegou à conclusão que todos os Elohim, ou Anunnaki, são negativos. É complicado, né? Ele confia na inteligência artificial, nos fatos que se danem. Como brutais, assassinos para os humanos. Ele afirma ainda que os Elohim consomem os humanos e consideram a humanidade como sua propriedade e como fonte de animais de carne. Ele fornece uma lista de doenças mentais sofridas pelos Elohim devido a uma mente de vida longa e acredita que sua revisão é necessária por causa da relação adversária da humanidade com os Elohim, que atacam nossa espécie, e devido à proximidade temporal dos Elohim, e o nosso retorno à disputa ativa com sua espécie. O resultado será uma batalha aberta. Aqui estão as minhas respostas. Não, ele acha que os Elohim vão vir aqui, nós temos que lutar contra eles. Nós precisamos nos defender. Vejam só, meus amigos, aonde que chega a desinformação. O Cliff aqui, se você quiser fazer uma revisão histórica dos Elohim, então, por favor, consulte especialistas modernos, como Paul Ellis, o Matthew Lacroix, que fornecem uma visão geral, equilibrada, do texto de histórias que descrevem os Elohim Anunnaki e o que isso significa hoje. Fato. Não só o Paul Ellis mesmo, o Alice, o Matthew, aqui citado pelo Dr. Michael Salla, mas também o autor italiano, que foi tradutor da Pontífice Universidade Católica lá da Itália. Um abraço para os nossos amigos italianos.
também têm a mesma opinião. E olha que eles são especialistas dos textos hebraicos, aramaico e do grego. Muito em breve eu vou trazer aqui para vocês um especial falando sobre isso, meus amigos, um artigo muito legal. Se vocês quiserem, eu apresento agora, só que vai ficar longo. Eu já vou falando, vai ficar longo o negócio aqui. Deixa eu retornar a espaçonave. A gente pode mostrar, vamos mostrar. Eu vou mostrar sim. Vou aproveitar o ensejo, a oportunidade e mostrar esse estudo aqui que é realmente fascinante. Deixa eu beber minha aguinha antes. Com a licença de vocês, obviamente. Prestem atenção. Muito bem. Vamos lá. Prestem atenção. Eu peço encarecidamente. Aqui. Nesse importante vídeo relativo às questões desses tempos, Mauro Biglino, esse Mauro Biglino italiano que eu citei, eu tinha esquecido o nome dele, Mauro Biglino, estudioso da Bíblia, ex-tradutor do Vaticano, então não é pouca coisa não, tá? Ex-tradutor do Vaticano, da Pontífice Universidade Católica de Roma, do Vaticano, respondeu à discussão sobre os Elohim. Aliás, ele foi expulso, simplesmente ele foi expulso do Vaticano porque ele começou a falar a verdade. Ele falou a verdade sobre os verdadeiros textos, a origem, a verdadeira tradução dos textos, que foi alterada. Todos os textos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos alterados. Ele prova, por A mais B, através dos seus livros. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Responde à discussão sobre os Elohim, provando como grandes detalhes que Yahvé não foi retratado como o Criador, mas como um Criador. Então, a Bíblia não retrata Yahvé como sendo o Criador do universo. Olha, prestem atenção. Quem está falando isso é um ex-teólogo do Vaticano. Não é qualquer um, não. E isso também é respaldado pelo Paul Ellis. Presta atenção, que também foi teólogo da igreja anglicana. Então, Yahvé não é retratado como o Criador, mas um Criador, guardião de alguns territórios da Terra. Então, ele tinha ali, ele tinha jurisdição sobre alguns locais da Terra. Ele demonstra como o comandante guardião, conforme descrito em vários textos antigos, dividiu os territórios da Terra entre sua facção Elohim, olha só, comparando as diferentes versões da Bíblia. Versão da Torá de Qumran, que foi reconhecida há pouco tempo, nos anos 40, foi descoberta, melhor dizendo, nos anos 40, um manuscrito de Qumran. Muito bem. Diferentes versões da Bíblia, oficiais e não oficiais, com a Torá e a antiga teologia grega. Mauro Biglino lança a luz sobre como Yahvé era um senhor da guerra e uma sua facção Elohim, atribuída somente a ele. Manipulou a humanidade para obter seu consentimento cego, ser escravizado. E também especifica, através de uma infinidade de referências, que nem todos os Elohim estavam sob comando de Yahvé. Nem todos os Elohim obedeciam Yahvé. E que havia duas facções. Mauro finalmente entra na etimologia da palavra Elohim, por Helena Danan. Vocês vão entender aqui. El, está escrito em hebraico aqui. El, Yahvé, El, Elion. Muito bem. Em hebraico. Kone, aqui. Kone, Shammai, Vaeretz. Muito bem. Em hebraico. Criador do céu e da terra. Essa seria a tradução incorreta. A tradução verdadeira é essa. Kone significa adquirir por meios legais. Então, por meios legais, Yahvé adquiriu os céus e a terra. Então, por meios legais, ele conseguiu uma certa região do planeta Terra. Este é o texto original. Kone significa adquirir por meios legais. Os textos originais hebraicos utilizam a palavra Elion e não Yahvé. Interessante? É interessante. Então a Bíblia diz que Elion era o proprietário e não o criador da terra. Ou seja, ele tinha direitos legais e não era o criador. Olha que interessante. Portanto, Elion corresponde a Zeus, assim como Theos corresponde a Zeus. Em Deuteronômios 32.8, versículo 8, desculpem, ponto 8, versículo 8, está escrito que Elion dividiu as nações. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Olha que interessante. O seu próprio comandante, o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. O texto correto seria assim: Elion fez a divisão com base nos filhos de Elohim. Olha que interessante. Elion fez a divisão com base nos filhos de Elohim, ou seja, na comunidade Elohim. Ele fez essa divisão. E ele se tornou senhor de uma terra em específico. E isso tem um significado próprio. Platão diz que no passado os deuses repartiram os territórios por sorteio. Olha só que interessante. Elohim e Theos são atributos de um ser, um adjetivo, nunca um substantivo, em grego. Como demonstrado por Miguel Unamuno, na Universidade de Salamanca. Platão diz que a palavra Theos significa vindo das estrelas. Theos, Deus em grego, significa vindo das estrelas, ou capacidade de se mover rápido nos céus, ou seja, um OVNI. Fonte, Dicionário de Etimologia Europeia.
Portanto, Elion é Enlil, o amante da guerra. E até a fonética é bem semelhante. Elion, Enlil, o amante da guerra, ou senhor da guerra. Por isso que ele era chamado de senhor dos exércitos na Bíblia. Um novo vídeo, um importante estudioso da Bíblia, Mauro Biglino, distingue entre duas facções de Elohim, os Teos, também conhecidos como extraterrestres, que foram designados para controlar parte da Terra. Ele disse no minuto 15:35, eu assisti o vídeo inteiro, Hefesto e Atena são amantes da arte e da filosofia, e Yahvé, por outro lado, era amante da guerra. Isso deveria pôr fim às afirmações de que Elohim era uniformemente brutais e assassinos para os humanos. Interessante isso. Então, meus amigos, Yahvé era um título, era um cargo, não era um nome próprio. Poderia ser utilizado por várias pessoas diferentes, vários personagens assumiram este papel, ou seja, assumiram o posto ou título de Yahvé. Brutais e assassinos para os humanos, como um estado profundo, quer que as pessoas acreditem. Em vez disso, uma facção dos Elohim ajudou a humanidade a evoluir e protegeu das outras facções amantes da guerra lideradas por Yahvé. A emergência dos Elohim na consciência pública não é algo para medo, mas uma oportunidade de compreender a história e fazer escolhas sábias, pelo Dr. Michael Salla. Realmente espetacular. Muito bom mesmo, tá, meus amigos? Aqui o Mauro Peregrino, isso aqui do Elon Musk, eu vou pular, bem legal. Leiam os livros do Mauro Biglino, Mauro Biglino, e aqui o Paul Wallace. O pluralismo de Deus, na verdade, refere-se a vários deuses terrestres competindo entre si. Os escuros se transformaram em um único Deus, de propósito, para a manipulação da humanidade. Realmente muito bom isso aqui, né? Muito bom mesmo. E aqui no site da Helena Danã, a gente tem várias facções dos extraterrestres, a família. Os extraterrestres, alguns positivos, outros nada positivos. Aqui o rei Anu, né? O imperador do Império Anunnaki, rei Anu. Aqui a Namu, mãe primeira rainha do Império Anunnaki, do Ramonataro. Aqui é a primeira esposa do rei Anu. E aqui é a Nihursag, a rainha primeiro Ramonataro. Namu, mãe da primeira rainha do Império Anak, do Ramonataro. Muito legal. A Inanna, sobrinha neta da princesa real. Aqui eu acho com crânio alongado, porque eu acho que ela não está no seu corpo avatar, muito provavelmente, esta ilustração, muito legal. Aqui o Iu, ou Enlil, aqui é a foto dele. Essa aqui é a tia, a mãe de Enlil, porque simplesmente o rei Anu, para ter o poder, e para estender o poder do seu, ampliar o poder, a extensão do seu império, se casou com esse ser aqui para fazer um pacto com os Sicars. Então, simplesmente abandonou essa... É incrível, né, isso, né? O que o poder não faz? Essa mulher bonita, lindíssima, por isso aqui, né? Aí fica complicado, né? Simplesmente trocou por causa de poder, né? Impressionante. Aí surgiu o Enlil. Essa coisa feia aqui também tá aqui. Muito bem. A primeira esposa de Damaquiá, Kieia, a mãe de Marduk. Marduk, que é conhecido como Lúcifer. Por isso que é bonitão, né? Diz que o diabo é bonito, de fato é. Esse aqui é o Marduk, que foi conhecido como Lúcifer, ou o diabo. Muito bem. Baal também, né? Marduk, Baal, Moloch, todos eles eram nomes de Marduk. É muito legal, realmente sensacional. E essa aqui seria a Nihursag. Nihursag lindíssima, hein? Esposa do Enki tem um bom gosto, hein? Lindíssima mesmo, espetacular. Nihursag que ajudou, né? Ela que esteve junto com Enki na formação do homem. Ela ajudou. Isso quando o Lemur de cabeça preta, exatamente, ela foi, de certa forma, a mãe criadora da humanidade. Aqui a Nihursag. Espetacular. Deixa eu retornar agora a nossa espaçonave. Retornando a espaçonave. Gratidão, meus amigos, pela presença de todos vocês.